Espírito Santo, Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória, A presença dele nos atraiu. me atraiu. A glória dele nos Tentei atraiu. me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. é que a Estou sarça sentindo pegou algo fogo, sobrenatural aqui nessa noite. e a voz que saiu dela um dia me atraiu. São queimou até que descobriu. Se renda a ele. Mais uma vez que eu coloquei Ele quer te enxergar no final. Não. os meus Ele quer te olhos encher em agora. Ti, Ele quer nada derramar mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Nada mais, Espírito Santo, nos satisfaz. nada mais Nada mais nos satisfaz. uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Só a Tua presença. nada mais me satisfaz. Só a Tua presença, Senhor. Só quero a Ti. Deus está visitando vidas nesta noite. Só quero Deus está mandando renovo nesta noite. Pessoas que chegaram aqui ao ponto de desistir, nada Deus está visitando nesta noite com renovo. de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, Aleluia, Espírito Santo. nada mais, nada além de Ti. Aleluia, Espírito Santo. A presença dele é real, Senhor. A presença dele é real, Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, o livro de Marcos, capítulo 4, verso do 35 ao 41.
enquanto você encontra, eu gostaria de prestar as minhas gratificações. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Sem a presença dEle nós não somos ninguém, nada. E pela misericórdia dEle, somente pela misericórdia dEle, eu estou aqui hoje, porque Ele é fiel. Gostaria de agradecer ao meu pastor Lindomar, a pastora Vilcelene, que certamente estão assistindo. Deus abençoe vocês, renove as forças. Amo muito vocês, Deus abençoe. Agradecer ao pastor e co-pastor Cleomar, muito obrigado. O senhor, a sua digníssima esposa, todos os co-pastores, suas esposas, muito obrigado. Todos os obreiros deste altar, muito obrigado pela parceria. Deus abençoe a todos. Minha digníssima, a irmã mais linda desta igreja, glória a Deus, que está ali no cantinho, sempre intercessora, sempre orando por mim, sempre me ajudando. Eu amo muito você, viu? E hoje o meu coração transborda de alegria, mais ainda não porque eu estou aqui com esse microfone na mão. Para mim, isso aqui é uma oportunidade que Deus nos dá. Porém, o meu coração se alegra porque a minha mãe, o meu irmão, minha cunhada, estão ali glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, e eles reconciliaram com o Senhor, estão firmados, estão firmes na presença do Senhor, e Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida deles, no lar, que Deus tem feito naquele lugar. Meu irmão Carlos Gabriel, Deus abençoe. Vamos ao texto, Marcos capítulo 4, verso a partir do 35, glória a Deus. A palavra de Deus diz: Jesus apazigua a tempestade. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Outra versão: não te importa que morramos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, grande calmaria. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41, preste atenção. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, para a glória do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Quando nós analisamos este versículo, nós vemos que é um versículo bastante conhecido pela igreja, bastante conhecido pelos irmãos, né? Conta acerca da tempestade ali que os discípulos passaram. E se nós trazermos isso para os dias atuais, todos nós enfrentamos tempestades. O microfone está muito alto para vocês? Não? O microfone está alto? Então, glória a Deus. Todos nós enfrentamos tempestades, e as tempestades fazem parte do nosso dia. Nesse ano de 2024, eu acho que eu fui o que mais enfrentou tempestade, foi eu, não é possível, né? Todos nós enfrentamos tempestades, e as tempestades, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso processo como cristão. Se você falar que não passa por tempestade, você está mentindo. Sinto muito, mas você está mentindo. E se você fala que passa por tempestade, bem-vindo ao clube. Você é mais um que está enfrentando uma tempestade. E os discípulos, eles estavam enfrentando as tempestades nesse momento. A tempestade ali. Todos nós enfrentamos. E a Bíblia fala em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestades, no mundo tereis crises. Então, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Então nós temos que entender que as tempestades, elas vão vir, elas são reais, elas vão acontecer, mas o que vai me definir é quem eu sou na tempestade. O que eu tenho feito na tempestade? Aqui nós olhamos para os discípulos e nós vemos que eles enfrentaram. Eles não estavam em pecado, eles não estavam fazendo algo errado, porque muitas vezes nós temos o conceito na nossa mente, muitas vezes, de que só enfrenta a tempestade quem está em pecado, só enfrenta a tempestade quem está errado, só enfrenta a tempestade quem fez algo para desagradar a Deus. Pegamos aí o exemplo de Jonas como exemplo. Jonas, que estava fugindo da presença de Deus e certamente enfrentou uma tempestade. A tempestade que ele enfrentou foi para voltar para a presença de Deus. Então, tome cuidado com crente desviado, porque crente desviado é endereço de tempestade, viu? Muito cuidado. Mas nós também passamos por tempestades. E as tempestades que nós passamos são para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos fortalecer diante de Deus. Os discípulos aqui, eles obedeceram uma ordem de Jesus. Jesus passou o dia todo ensinando o presbítero Clésio, falando em parábolas ali com a multidão, e chega um ponto, chega um momento que ele fala para os discípulos: passemos para a outra margem ali do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de Genezaré, na verdade é um lago, e eles passam para o outro lado, ali onde Jesus iria realizar uma obra de libertação de um homem que estava possesso ali por uma legião de demônios, cujo nome é endemoniado gadareno, que as pessoas o conheciam assim. Um homem que era rejeitado pela sociedade, por isso ele vivia entre os mortos, porque não havia mais o que fazer, não havia mais algema que prendesse aquele homem. Então ele vivia entre os mortos, e Jesus fala para eles passarem para outra margem, e eles obedecem prontamente. E eles, mesmo obedecendo a Jesus, mesmo diante de uma ordem de Jesus, eles enfrentam tempestade. Mas como assim? Obedecendo Jesus, debaixo de uma direção de Jesus, com Jesus, enfrentando tempestade? Eu gostaria de pontuar 4 pontos aqui, para iniciarmos na nossa introdução. E o primeiro é: as tempestades são inevitáveis. Nós não sabemos quando elas vão acontecer, nós não sabemos quando as tempestades vão acontecer. Se nós soubéssemos quando a tempestade ia acontecer, nós íamos nos programar, nós íamos fazer coisas para o impacto ser menor. Mas as tempestades, elas são inevitáveis. Nós não sabemos a hora nem o momento que vai acontecer. Nós vamos fazer um exame e logo descobrimos que estamos com câncer. Nós vamos no hospital e logo descobrimos que nós estamos passando por uma enfermidade que não tem cura. É inevitável. Não sabemos o momento, não sabemos a hora que vai acontecer um acidente, que a tempestade vai chegar. Os discípulos, eles estavam acostumados a atravessar aquela região. Vários dos discípulos de Jesus eram pescadores profissionais. Pedro, principalmente, era um pescador profissional. Mas aquela tempestade ele não soube lidar com ela. Com certeza ele sabia como lidar com as tempestades. Com certeza ele já havia enfrentado tempestades, mas aquela era diferente. Aquela não era exigindo a sua inteligência. Aquela tempestade ela não estava exigindo a força do braço de Pedro. Ela não estava exigindo a sua experiência com tempestades. Ela estava exigindo a fé de Pedro, a fé dos discípulos. E eles não souberam lidar com aquela tempestade. Segundo, as tempestades são imprevisíveis. É como um imprevisto que acontece. Do nada chega uma crise. O casamento que estava indo bem agora está indo mal. Do nada um familiar morre. Do nada acontece alguma coisa na família. As tempestades são imprevisíveis. Não há como prever as tempestades. Não há como me preparar para as tempestades. Há como saber que elas vão chegar, mas não tem como saber o momento que elas vão chegar. Elas são imprevisíveis. Não há como
prever as tempestades. Não há como prever qual vai ser a tempestade que eu vou enfrentar amanhã. Não há. E terceiro, as tempestades, elas são inadministráveis. Muitas das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, elas são inadministráveis. Não há como administrar a tempestade. Os discípulos, como eu disse, eles eram acostumados a lidar com esse tipo de tempestade. Eles eram acostumados a lidar com esse tipo de coisa no mar. Eles eram profissionais, mas essa eles não conseguiram administrar. Essa eles não conseguiram administrar pela força do seu braço, pela sua inteligência ou pela sua experiência. Por isso era necessário a fé. Aleluia. Então, aqui nós já entendemos que todos nós vamos passar por tempestades. Acredito que todos os homens da Bíblia, todos os homens de Deus enfrentaram tempestades. Se não todos, 99,9% enfrentaram tempestades. Jesus enfrentou tempestade. Paulo enfrentou tempestade. Paulo apanhava tanto que ele andava tremendo. Pedro enfrentou tempestade. Jó enfrentou tempestade. Wesley pontuou muito bem aqui hoje cedo, uma palavra do céu. Jó enfrentou uma tempestade terrível. Ele perdeu o gado, perdeu a casa, perdeu a fazenda, perdeu os filhos. Ficou a esposa dele ainda falava: amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E os amigos de Jó chegam. E quando Jó pensava que ia ter um consolo, os amigos chegam para apontar: confessa o teu pecado, Jó. Se está passando por tempestade é porque está em pecado. Se está passando por isso é porque fez algo de errado. Se está passando por isso é porque fez alguma coisa contra Deus. Então confessa, Jó. Aleluia. Jó perdeu tudo, menos a fé. Jó perdeu a casa, menos a fé. Jó perdeu os filhos, menos a fé. Jó perdeu seus filhos, menos a fé. Seus amigos estavam lhe acusando, mas ele não perdeu a fé. Ele apenas levantou as mãos para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu querido, talvez a tempestade se levantou lá na tua casa, mas eu te convido a se levantar também, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Talvez o demônio se levante lá na tua casa, e tu se levanta também dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Nada foi capaz de parar a fé de Jó. Nada foi capaz de acabar com a fé de Jó. Talvez a enfermidade está se levantando lá na tua casa. Talvez a doença se levantou, a crise financeira, e a tempestade é tão grande que você não consegue administrar. Mas eu te convido a chegar na tua casa hoje, se ajoelhar e levantar as tuas mãos para os céus e dizer: tempestade, eu sei que o meu Redentor vive. Olha o cenário que Jó estava vivendo, e mesmo assim ele tinha fé. Quantas vezes nós passamos por dificuldade dentro da igreja, a nossa primeira oportunidade, e a nossa primeira coisa que nós fazemos é: vou sair da igreja, pastor, me dá minha carta que eu estou saindo, o irmão falou isso, o irmão falou aquilo, fulano disse isso, fulano fez isso. Não. Se a tempestade se levantar, se levanta também, dizendo: eu sei que ele vive. Aleluia. Quarto, as tempestades são pedagógicas. Como assim, gente? As tempestades são pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Se nós prestarmos atenção no texto e analisarmos ele, Jesus estava tirando os discípulos da teórica e levando para a prática. Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês escutaram eu falando de fé o dia todo, de semente o dia todo, escutaram eu falando até aqui de fé, de tantas coisas, de milagres, viram milagres.
e agora está na hora de vocês viver isso, está na hora de vocês ir para a prática. É difícil, a prática é difícil. Quando Jesus te tira da teoria e te leva para a prática, é difícil. Quando está tudo bem e Ele coloca uma enfermidade para te provar, quando está indo tudo bem e do nada um familiar teu morre, e do nada acontece alguma coisa na tua casa, e do nada acontece alguma coisa na tua família, é difícil, mas é Jesus nos levando da teoria para a prática. Aqui nós escutamos diversas palavras abençoadas, homens de Deus, mulheres de Deus, sobre fé, sobre tantas coisas, e Jesus está dizendo para a igreja nesta noite: olha, eu quero levar vocês para a prática, usa a fé. Talvez a prática vai ser doloroso, assim como foi para os discípulos. Eles pensaram que ia morrer, eles pensaram que tinha acabado para eles, mas era Jesus ensinando. Se eles tivessem realmente aprendido, entendido o que Jesus estava falando, eles tinham repreendido a tempestade com a fé deles, porque a Bíblia diz que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte. Então, se eles tivessem fé naquele momento, eles teriam movido aquelas ondas e apaziguado as águas. Preste bem atenção. Os discípulos, eles estavam atravessando para o outro lado, para a outra margem, obedecendo uma ordem de Jesus. Já estava tarde, Jesus prontamente estava cansado, com certeza estava cansado. Passou o dia todo ensinando ali à beira do mar. E eles levam Jesus para o outro lado. E quando chega no meio, aquela tempestade se levanta. Ali o que acontece é um fenômeno natural. Um fenômeno natural que acontece, que faz as águas se agitarem e levantar uma tempestade. Para quem não sabe, acontece um fenômeno natural naquele lugar, que os ventos vêm do norte de Israel, passam pelo monte Hermon, pega na neve, pega o vento gelado e vem para o mar da Galileia e gera aquele movimento nas águas, e gera aquele movimento de tempestade. E aconteceu naquele momento que os discípulos estavam passando, naquela hora. Não tem como prever as tempestades, mas preste atenção. No momento que os discípulos decidem chamar Jesus, no momento que os discípulos, eles caem em si e dizem: olha, eu não vou conseguir, com a minha experiência, eu não vou conseguir lidar com essa tempestade, com a minha experiência eu não vou conseguir lidar com esse vento forte. E no momento que eles decidem chamar Jesus, Jesus apazigua a tempestade. Talvez o que está faltando é chamar Jesus para a tempestade. Talvez o que falta na nossa vida é chamar Jesus para estar conosco na tempestade. Quando nós olhamos para a história de Jó, evangelista Wesley, Deus não livrou Jó da tempestade, não, mas livrou na tempestade. Quando nós olhamos para a história de Daniel, presbítero Clésio, Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. Ei, talvez Deus não te livre da tempestade, mas Ele te livre na tempestade, porque na tempestade Ele vai glorificar o nome dEle. As tempestades são para que a glória de Deus seja manifestada. As tempestades são para que Deus se revele a nós de forma sobrenatural. Olha a revelação de Jesus para os discípulos. Jesus se revela profundamente para os discípulos aqui nessa tempestade. E se nós analisarmos esse texto mais abaixo, nós vamos entender que existem 3 perguntas. Existe a primeira pergunta: Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? A pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta, a pergunta de Jesus para os discípulos: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? E terceiro, a pergunta dos discípulos entre si: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia!
Primeiro, a pergunta dos discípulos: não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta que nós fazemos quando estamos passando por uma dificuldade. Essa é a pergunta que nós passamos quando estamos enfrentando uma enfermidade, quando há um parente enfermo. Nós olhamos para o céu, não vemos a resposta. Nós olhamos para o céu e não vemos resultado. Nós oramos e Deus não responde. Daí nós perguntamos: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus está só lá no barco. Aqui os discípulos, eles estavam achando que Jesus estava indiferente com a situação. Por quê? Porque o texto é claro em dizer que a água já estava entrando no barco. A água já estava entrando no barco e Jesus continuava dormindo. Como pode isso? E talvez o teu questionamento seja esse: Senhor, olha a dificuldade que eu estou passando, olha a aflição que eu estou passando, olha a enfermidade que eu estou passando, e o Senhor não levanta profeta nenhum, e o Senhor não fala comigo, e o Senhor não usa ninguém para me curar. Talvez o teu questionamento seja esse, mas Jesus está só esperando o momento certo para agir. Ele está só esperando o momento certo para agir na tua história. Ele está esperando só o momento certo para entrar naquele leito de UTI e tirar aquela pessoa de lá. Ele sabe como trabalhar com o seu povo. Ele sabe como trabalhar conosco. Ele sabe como fortalecer a nossa fé. Por mais que para nós seja loucura, por mais que para nós seja um momento de dor, de tristeza, não te importa que pereçamos. Nós fazemos muitas vezes essa pergunta para Jesus. E Jesus está esperando nós usarmos a nossa fé. Se nós olharmos um pouco mais à frente, a história de Marta. Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria, ela manda um mensageiro até Jesus, porque o seu irmão Lázaro estava enfermo e ia morrer. Lázaro ia morrer. E ela fala para o mensageiro: olha, vai até Jesus e fala para Jesus que quem ele ama vai morrer, o amigo que ele ama vai morrer. E ela envia o mensageiro, e o mensageiro vai o caminho de um dia. Porém, quando o mensageiro chega lá, Lázaro já está morto. Jesus até comenta com os discípulos: Lázaro morreu. E o mensageiro entrega a mensagem para Jesus: aquele quem tu amas vai morrer, está doente e vai morrer, preste atenção. E Jesus fala para o mensageiro, fala para Marta que essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus, é para a glória de Deus. Mas como assim? Lázaro já estava morto, preste atenção. E o mensageiro vai caminho de mais um dia, 2 dias. Chega lá, Lázaro já estava enterrado, já estava fedendo, e ele entregando a mensagem. Imagine a cabeça de Marta, o mensageiro entregando esta mensagem para Marta: olha, Marta, cheguei aqui com a mensagem de Jesus para você, e esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Marta olha para o mensageiro e diz: como assim? Lázaro já morreu, Lázaro já foi sepultado. E Jesus ainda demora mais um dia. E depois ele vai no 4º dia, quando ele está chegando, Marta vai ao encontro dele. Marta vai ao encontro de Jesus e diz para Jesus: Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus até fala para Marta: Marta, olha, presta atenção, ele vai ressuscitar. E ela era uma teóloga muito boa, entendia de teologia, e falou para ele: olha, eu sei que ele vai ressuscitar, a ressurreição do último dia, vai ressurgir.
E Jesus fala: Marta, Jesus se revela para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E Maria vai até Jesus de forma diferente. Olha só, preste atenção. Duas pessoas passando pela mesma dificuldade, pela mesma tempestade, porém com atitudes diferentes. Duas pessoas enfrentando o mesmo luto, duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade, porém com corações diferentes. E Maria chega diante de Jesus e fala: Jesus, mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se comove e fala: me leva até Lázaro, ora. E todos nós sabemos que quando ele chega lá, ele diz: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscita. Muitas vezes os nossos questionamentos atrapalham Deus de trabalhar conosco. Muitas vezes os nossos questionamentos atrapalham Deus de apaziguar as tempestades. Quando Deus está quase apaziguando a tempestade, nós vamos lá e reclamamos: Deus, tu se esqueceu de mim, o Senhor não lembra de mim. E aí ele fala: não, vou deixar a tempestade mais um pouquinho, porque não aprendeu nada. Então as tempestades vêm para nos ensinar. A segunda pergunta é a de Jesus para os discípulos: por que estáis com medo? Não tendes fé? Jesus estava esperando os discípulos usar a fé deles, usar a prática. O que eles aprenderam na teoria, eles não usaram nada naquela tempestade. Mas deixa eu te falar uma coisa: há tempestades que vai ser necessário chamar Jesus. Por mais que você visivelmente consiga vencer essa tempestade, às vezes é necessário chamar Jesus para nos ajudar nas tempestades, porque nem sempre nós vamos conseguir vencer, nem sempre nós conseguimos vencer as tempestades. Por isso nós temos que chamar Jesus para estar conosco em meio às tempestades, em meio aos problemas. E a quarta pergunta é a que mais me impacta, que é dos discípulos entre si. Eu imagino os discípulos com os olhos esbugalhados. Eu imagino os discípulos agora com os olhos esbugalhados, olhando para Jesus, depois dele realizar aquela obra, falando entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Preste atenção, acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Olha os discípulos, foi os discípulos que falaram isso, não foi eu, não foi o Pedro, não foi o pastor Cleomar, não, os discípulos falaram isso. Os discípulos, eles eram amigos íntimos de Jesus, eles andavam com Jesus para cima e para baixo. O que Jesus comia, eles comiam também. O que Jesus fazia, eles faziam também. Os milagres que Jesus fazia, eles presenciavam. Olha o tanto de milagre que Jesus já fez até aqui. Mas Jesus decide se revelar de forma especial neste texto, que ao ponto dos discípulos, que eram amigos de Jesus, tinham intimidade com Jesus, falarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Aleluia. Ele realmente tem todo o poder. Foi aqui que eles tiveram a convicção de que Ele tem todo o poder, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele pode fazer todas as coisas, de que Ele pode acalmar a tempestade. Aleluia. Talvez Jesus pudesse virar para os discípulos e falar: eu sou a semente da mulher. Quem é esse? Eu sou a raiz de Jessé. Quem é este? Eu sou o filho de Davi. Quem é este? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Eu sou a cura, a libertação. Quem é este? Eu sou o socorro bem presente na angústia.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem é este? Eu sou o bom pastor. Quem é esse? Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Imagina Jesus se revelando para os discípulos dessa forma. Eu gostaria de pregar nesta noite no tema Descansando na Tempestade. Quando eles souberam quem era Jesus, eles agora descansavam na tempestade. Quando eles tiveram essa revelação de Jesus, se tivesse outra tempestade, se eles passassem por outra tempestade, eu tenho a certeza que eles descansariam, porque eles tinham a revelação concreta de quem é Jesus. Muitas vezes o que nos falta é a revelação de quem é Jesus. É a revelação de quem é esse. Meu Deus, isso é muito profundo. Jesus revela para os discípulos quem ele realmente é. E sabe qual é o desejo dele nessa noite? É visitar você e te mostrar quem ele é. Talvez o teu pensamento ainda é: quem é este? E ele está querendo te revelar quem é. Eu sou aquele que visita, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que faz as obras, eu sou aquele que preside os dilúvios. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a luz para o perdido. Quem é esse? Eu sou o general dos exércitos. Eu sou a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Quem é esse? Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Quem é esse? Eu sou aquele que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se e tomou a forma de servo. Quem é esse? Ele é aquele que vai vir buscar a sua igreja. Ele é aquele que vem assentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu peço perdão para os doutores, para os teólogos, porque na ética tem que dar um passinho para cá, um para cá. Mas Deus, a presença do Espírito Santo está me tomando aqui nessa noite, e eu vou dar liberdade para ele. Te coloca de pé nessa noite. Aleluia, Espírito Santo. Ele vai se revelar para pessoas aqui nessa noite. Ele vai se revelar para pessoas aqui nessa noite. Talvez você tenha um pensamento raso e diz que sabe quem é Jesus, mas nunca teve um encontro com ele. Talvez você pense: Jesus é o que morreu na cruz. Ele é mais que isso. Ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso, e Ele quer se revelar. Ele quer se revelar nessa noite, no íntimo e no escondido. E Ele vai se revelar. Feche os teus olhos nessa noite e comece a orar.
Não olha para mim não. Eu sei que o pregador é feio, mas a presença de Jesus está aqui. Clama a Ele, olha para Jesus, busca a presença dEle, busca Ele, porque Ele está aqui. Talvez a tempestade que tu está passando é tão grande, que ela te afastou de Jesus. Talvez a tempestade que você está passando é tão grande, que você deixou de orar, que você deixou de andar com Deus. A tempestade não é para te afastar de Deus, a tempestade não é para te levar para longe de Deus, não. A tempestade é para nos aproximar dEle, para nos levar na presença dEle. A tempestade é para que Ele se revele a nós em meio ao dilúvio, em meio a quando não há solução, quando eu não enxergo a solução para o problema. Ele quer se revelar, Ele se revela nesse momento. Coloque a mão no teu coração, comece a orar. Senhor, se revela a mim de forma diferente. Senhor, se revela a mim de forma sobrenatural. Deus, até hoje, faça igual Jó se preciso. Deus, até hoje eu te conheci de falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Aleluia. Deixa Ele tocar aí, deixa Ele te revelar. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. Meu Deus. E é o Senhor. Se renda à presença dEle. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é o Senhor. É o Senhor. Se revela a nós, Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Jesus, Espírito Santo. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. Eu gostaria de chamar aqui nessa noite, é algo rápido, eu não vou passar do horário. Eu gostaria de chamar aqui nessa noite, preste atenção no convite que está sendo aqui. Só venha se for verdade, só venha se for de coração, se for o desejo do teu coração. Eu gostaria de chamar pessoas aqui que querem conhecer Jesus verdadeiramente. Eu gostaria de chamar pessoas aqui que querem conhecer Jesus de uma forma que nunca conheceram, de sentir uma presença que nunca sentiram antes.
Já pode vir. Só venha se for verdade o desejo do teu coração. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, Ele está presente. vento forte é o Senhor, Ele está e o que me apaziguando as faz tremer tempestades. as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Eu estou apaziguando os dilúvios. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sinta a presença dele. E onde estiver, Ele está apaziguando as tempestades que assolam a tua alma. Glória, Ele está acalmando o vento forte. Mulher, não te preocupes. Eu estou visitando a tua casa hoje. Eu estou visitando o teu casamento hoje. E estou apaziguando a tempestade. Estou apaziguando o vento forte. Então somente confie na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, se sentir que se jogar nesse chão, se joga, mas não sai daqui da mesma tua fumaça de glória. Não limite a presença do Espírito Santo. Longe do Não limite a Santo presença do dos Espírito Santo. Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a
glória de Espírito Deus. Glória. Essa tempestade não é maior que Jesus, não. Essa tempestade que você está vivendo não é maior que Jesus, não. Essa enfermidade que você está passando não é maior que Jesus, não. Essa enfermidade que você está vivendo não é maior que Jesus. Pega, Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Aleluia! Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Xarabadacanamasuri bidicanamasarabadacanamasuri. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça. Ele está apaziguando as crianças. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja único Senhor. Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Espírito Santo Servo de todos os se revela de uma forma que o Senhor nunca se ele cresça, que eu mais, diminua, mais a tua presença. que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo todos os que ele cresça. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Que ele apareça, apazigua a tempestade.
que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, Eu estou servo. apagando o vento forte que se levanta. E se eu passar pelo mar, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és que me guarda, me guarda, e em teus braços e em teus braços em teus braços e em teus braços eu recaio, recai em tua graça.